estava aqui me lembrando de todos os momentos difíceis que eu vivi até hoje. Me surgiu a seguinte frase na minha cabeça: para onde a vida está me levando? É muito comum que às vezes eu lembro do passado, de uma determinada fase que era muito boa, e quando eu olho aquele momento, aquele recorte do meu passado, em que tudo estava como eu gostaria, mas algum detalhe se alterou e a vida tomou um rumo muito mais difícil, as coisas se transformaram de uma forma que eu não esperava, e aí eu olho e penso o seguinte: nossa, como que a vida teria sido interessante se não tivesse ocorrido aquilo. Mas essa frase surgiu exatamente dessa questão: para onde a vida está me levando? Porque todos os momentos que eu lembro que foram difíceis, eles foram necessários para que eu chegasse até esse momento, para que eu construísse as coisas boas desse momento presente que eu vivo hoje em dia. Na minha infância, por volta dos meus 5 anos de idade, a gente morou numa chácara e era um momento muito bom da nossa vida. Era um momento que meu pai estava muito bem financeiramente, então ele comprou uma chácara, começou a reformar e de repente tudo virou de cabeça para baixo. Eu era pequeno, não lembro muito bem dos detalhes, mas eu lembro a história basicamente que meu pai se endividou, entrou em depressão e a gente teve que sair dessa chácara às pressas, teve que vender para conseguir pagar as dívidas. Quando lembramos desse momento, a primeira coisa que pensa: por que não deu certo? Porque era algo muito bom. Então é como se a vida seguisse um gráfico, ele não segue linha reta. Então tem momentos que é bom, tem momentos que é ruim. E por que eu lembro disso e me vem esse questionamento: para onde a vida tem me levado? Porque após isso hoje eu moro no interior de São Paulo, então após essa questão a gente voltou, né, para a capital, viveu por lá um tempo, que também foi difícil, depois voltou para cá e desde então eu vivo aqui. E quando eu lembro da chácara, penso da seguinte forma: poderia ter dado certo. Só que ao mesmo tempo, se tivesse dado certo eu ter morado lá, talvez eu não conheceria minha esposa, talvez eu não teria as filhas que eu tenho hoje em dia. Então, o simples fato de aquele momento difícil, que existia uma fase boa, existia coisas boas, mas de repente aquilo foi cortado e levou para momentos difíceis, depois momentos de alegria, momentos difíceis, o famoso trancos e barrancos, fez com que eu construísse hoje as coisas que eu mais amo, que é minha esposa e minhas filhas. Teve outras fases também, junto com a minha esposa, né? Assim que a gente saiu da casa dos meus pais, porque até então meu pai, ele era uma pessoa acamada, uma pessoa doente, né, um senhor de idade. Então, durante muito tempo, antes de eu casar com a minha esposa, a gente morou na casa dos meus pais para que eu pudesse continuar ajudando a minha mãe a cuidar dele. E assim que ele faleceu, a gente precisava sair da casa da minha mãe. E quando a gente saiu, foi um momento muito difícil. Foi um momento muito difícil, porque na casa da minha mãe eu tinha um conforto, as contas eram mais leves, e ali eu ia assumir uma nova casa, novas contas, novas responsabilidades. E a vida se tornou muito mais difícil. Porém, se não fosse esse momento, se não fosse essa dificuldade que a gente passou logo no início, se eu tivesse ainda no conforto de estar na casa dos meus pais, eu não teria conquistado as coisas que eu conquistei hoje em dia, que não são grandes coisas, mas eu precisei sair da zona de conforto, porque até então eu não tinha um trabalho, eu vivia basicamente só estudando. Então, na época eu tinha essa câmera que eu estou gravando, então a minha intenção era entrar na fotografia, mas aquele estilo de vida que eu vivia estava num determinado conforto que não me tirava daquela situação. Então, para mim, estudar e ter as contas mais leves, porque dividir as contas com a minha mãe, até mesmo algumas contas eu não pagava. Então dava para ir mantendo as coisas mais tranquilas, sem eu precisar sair da minha zona de conforto. E quando eu saí da casa da minha mãe foi muito difícil, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Mas claro que, apesar de ter sido difícil, e foi ali que eu desenvolvi meu emprego, que eu trabalho hoje em dia, foi ali que eu aprendi a pagar minhas contas, a comprar o meu carro. Então foi ali que eu fui conquistando as coisas. E quando eu lembro dessa fase onde eu vivia nas casas dos meus pais, eu lembro com um certo carinho e também me surge esse questionamento, né? Se eu não tivesse saído de lá, como era mais tranquilo, como era mais confortável. Se eu não tivesse saído de lá, talvez eu tivesse ainda no mesmo ritmo,
no mesmo conforto e não teria passado as dificuldades que foram necessárias para construir o que eu tenho hoje em dia. Então esse questionamento vem muito de encontro até mesmo com o momento atual. O momento atual eu faço um trabalho que me toma boa parte do meu dia, é bem cansativo, bem exaustivo. Claro que é um trabalho privilegiado porque é um trabalho autônomo, então eu trabalho por conta própria, eu faço meu horário e pode ser um ponto positivo, pode ser um ponto negativo, justamente porque eu faço meu horário, então não tem hora para terminar. Muitas das vezes eu saio além do comércio. Eu começo mais cedo e termino muito mais tarde, porque eu tenho que fazer meu horário. E gravar esses vídeos aqui tem sido difíceis porque eu tenho que encaixar uma brechinha do meu tempo, parar meu serviço, acabo que atrasando um pouquinho mais para poder gravar esses vídeos aqui. E isso me surgiu o questionamento, né? Para onde a vida vai me levar após isso? Porque isso tem sido difícil, mas talvez se eu desistir não vai me levar a lugar algum. Porém, se eu continuar aqui persistindo, por mais difícil que esteja, provavelmente me leva a um rumo que talvez eu não faça ideia. Mas por isso que eu tenho persistido, por mais difícil que seja, e por mais que isso tome meu tempo. E já aproveitando, eu acho que para me ajudar é importante que você clique no botão gostei e se inscreva no meu canal. Então tem sido muito difícil tá fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Além das questões de ter atenção com a família, de ter os momentos de lazer. Mas é isso que eu tenho pensado. O que isso vai me proporcionar para o futuro? Na verdade, eu enxergo isso como uma plantação. É algo que eu estou plantando aos pouquinhos. Eu não espero colher isso amanhã. Eu não espero colher isso tão rápido. Mas que seja aos pouquinhos para que no futuro, da mesma forma como eu lembro que foi importante aquele momento que eu morava na chácara e minha família teve que sair de lá, aquele momento que eu saí da casa dos meus pais, que era um momento bom, mas eu tive que sair de lá, fui para um momento difícil, morar na minha casa própria, começar do zero, e foi necessário. Isso aqui também é uma experiência prática com base naquilo que eu vivi. Então, se aqueles momentos serviram de prova para me mostrar que isso aqui funciona, eu vou seguir com a mesma fórmula para isso aqui. Eu sei que é muito difícil, eu sei que o trabalho tem sido puxado, eu sei que as horas têm sido cansativas, mas é nessa expectativa de sempre lembrar que a vida vai me levar para algum lugar mais confortável se eu estiver plantando coisas boas. Eu costumo falar, se você comparar suas últimas conquistas com as anteriores, você sempre vai notar que são as melhores. O lugar que você mora, o trabalho que você tem, as pessoas que você ama, que você relaciona. Então sempre te leva para um degrau acima. Claro que vai ter vezes que o seu emprego não é melhor que o anterior. Só que é justamente disso que se trata. Talvez o seu emprego desconfortável, o seu emprego difícil, é justamente para te levar a um degrau acima. Por isso que é importante que você esteja ciente e continue firme. Não desista, continue plantando. Porque assim como na época da chácara, era o melhor que eu poderia ter, e de repente veio coisas que aparentemente eram inferiores, você morar numa chácara e de repente morar numa casa de 2 dormitórios, pequena, com uma garagem para um carro, uma chácara cabe vários carros. Então era algo inferior, mas foi algo necessário para chegar até aqui onde eu cheguei. Eu falo para alguns amigos meus, tenho saudade do passado, mas eu não tenho saudade de voltar para ele. Porque se nós pudéssemos voltar ao passado, eu acho que quem vai me entender melhor são os pais. Se você pudesse voltar ao passado, você colocaria muito em risco tudo que você construiu até hoje. E uma dessas coisas é seu casamento e seus filhos. Então voltar para o passado quando você tem pessoas que você ama é uma opção que você descarta. E você não vai querer colocar em risco essas coisas. Então a mensagem é essa. É deixar em aberto essa questão, para onde a vida pode te levar. Que isso possa te acompanhar, esse questionamento, e sempre com certo otimismo, entender que vai ter momentos difíceis. Não existe uma vida fácil, vai ser difícil. Vai ter momentos que parece que você está descendo, você está em decadência. Mas esses momentos vão te levar para um lugar muito melhor do que você espera. Não é uma frase... Claro que é uma frase otimista, não é um papo de coach. O que eu quero te dizer é o seguinte, é que às vezes sua visão está te cegando das possibilidades boas que pode vir a acontecer com você, assim como aconteceu comigo. Claro que nesse momento pode ser que eu perca meu emprego amanhã, pode ser que minha câmera quebre,
Pode ser que aconteça milhares de coisas que eu olho e falo, putz, mas eu achei que ia ser melhor. Mas logo após vai construir coisas sobre o concreto e não sobre a areia. Coisas que vão durar por muito tempo. Se você gostou dessa mensagem, se você se identificou, é importante que você se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, isso me ajuda muito a engajar aqui no YouTube. Pois eu ainda estou no comecinho, hoje completa 22 dias que eu estou fazendo essas gravações todos os dias. Além desse conteúdo que eu fiz hoje, eu também fiz um conteúdo a respeito do protagonismo. Você já pensou na diferença entre você ser o protagonista da sua própria vida ou você pensar que você é o protagonista do mundo? E a respeito de paternidade, já que eu tratei um pouco nesse assunto, eu usei minhas filhas como exemplo. Como que você enxerga a sua paternidade? Você tem dado valor ao crescimento dos seus filhos, das suas filhas? Porque é um momento que vai e nunca mais volta. Eu fiz um vídeo a respeito disso também. Se você gostou desse vídeo, clique no botão do gostei e nos vemos até a próxima.